Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Estudando em universidades do Canadá, ele graduou-se em Economia, Finanças e Ciências Políticas e obteve mestrado em Economia com foco em Economia da Educação. Aos 26 anos de idade, em 2022, somou quase 30 mil votos ao estrear nas urnas como candidato a deputado federal. Não se elegeu, mas ingressou definitivamente na política. Tenho o prazer de receber no Conexão Tarobá o vice-prefeito de Cascavel, Henrique Mecabô, que nas eleições de 2024 tornou-se, aos 28 anos de idade, o mais jovem ocupante desse cargo na história do município. Boa noite, Henrique. Boa noite, Caio. Seja bem-vindo, obrigado por atender o meu convite. Quero agradecer pela acolhida aqui no prestigioso Conexão Tarobá. Muito obrigado. Henrique, você largou uma carreira internacional depois de atuar junto ao Banco Central do Canadá e com agências de governo dos Estados Unidos e também optou por não dedicar-se às atividades da família no agronegócio, para servir exclusivamente à vida pública. O que o motivou a fazer essa escolha? Caio, eu acredito que duas forças principais me motivaram a dar esse passo de fé, de coragem, né? Bota coragem nisso. Bastante. Indignação e, num lado mais positivo, talvez esperança. Indignação porque enquanto eu estudava fora do país, com bolsa de estudos, eu passei um período em Brasília, vivenciei o Congresso de perto e vi como as coisas funcionavam, na verdade, como elas não funcionavam muitas vezes, e vendo que havia ali uma falta de preparo técnico no debate público, uma falta de representação de verdade das bases e até, às vezes, uma estagnação de quem já estava lá há muito tempo, eu passei a acreditar que a política precisava dessa oxigenação. Ainda acreditando na política como essa ferramenta de transformação, de cuidado com quem mais precisa. Então, esse é o lado positivo da esperança. Voltei, quase caí de paraquedas como candidato, você vai lembrar disso, porque você contou parte dessa história. Disputei já deputado federal com um grupo de voluntários da minha idade, 26 anos, à época, aqui em Cascavel, 2022. E a partir desse grupo surgiram votos em 292 municípios do Paraná, uma bela estreia dentro de casa, que hoje me possibilita estar nesse espaço como vice-prefeito, tendo a política de fato como essa ferramenta de serviço, nessa missão de ser funcionário de todo mundo. Pois então, como tem sido exatamente então essa experiência de participar da administração da cidade, com essa marca de ser o vice-prefeito mais jovem da história da cidade? Caio, existe um desafio porque a expectativa que se criou foi grandiosa, eu participei de maneira muito intensa da campanha, eu e o Renato nos complementamos muito bem, né, no período eleitoral. De um lado o Renato, né, um político experiente. Foi deputado federal, vereador. Presidente da Câmara, secretário. E eu me somando ali como um jovem, inovador, sonhador. Uma boa combinação. Foi uma soma que deu certo, né, em primeiro turno. E tenho aprendido na prática, para além da bagagem teórica, como é difícil gerir um município desse tamanho, uma cidade que só cresce, né, hoje entre as 4 maiores do estado, cada vez mais gente chegando por aqui, escolhendo empreender por aqui, e a cidade que cresce tem seus desafios, suas dores do crescimento. Então nós acertamos, inclusive, na decisão de continuar um modelo que já dava certo com o Renato e com o Paranhos, que era o da complementariedade do vice ali ao lado do prefeito, sem necessariamente se vincular, se fixar em uma pasta específica. O Renato gostou desse modelo que ele experienciou e nós decidimos continuar e eu tenho gostado, inclusive, dessa liberdade de poder interagir com diversas pastas. Porque nessas dores do crescimento, veio, por exemplo, no início do ano passado... E vai acumulando experiência em todas as áreas da administração, exatamente, né? Que me prepara para voos mais altos um dia. Nós tivemos as dores das pessoas em situação de rua, eu pude ir para a rua acompanhar, coloquei um colete à prova de balas pela primeira vez para abordar, para entender as dores daquelas pessoas, entender como encaminhar para trabalho, para reabilitação, de volta para a cidade de origem. Foi aquele momento em que a Cascavel até registrou alguns crimes até de é verdade, uma onda de violência. Né? Exatamente. Né? Então, pude aprender sobre esse e outros problemas de perto e isso tem continuado. Né? Isso tem sido muito sadio aí para próximos voos que eu desejo alçar. Agora, você enxerga então a sua eleição como um sinal, provavelmente, né? Quase com certeza, como um incentivo para que mais jovens ocupem um espaço na política institucional? E o que falta para que essa presença aumente de verdade, efetivamente? Cara, eu acredito que a minha geração não pode incorrer no erro que o meu pai entende que a geração dele acabou deixando acontecer, que é essa omissão. Né? Muitos desbravaram as cidades pelo interior do Brasil, focaram nos seus negócios, nas suas famílias, mas olhavam para a arena política e diziam que não era para eles.
Não, isso não é para mim, isso é coisa de gente suja, é sempre as mesmas famílias, Ficou é coisa de estigmatizada vagabundo. exatamente. A política foi rejeitada, quase que a gente passou a pregar uma antipolítica. Então, eu entendo que é uma responsabilidade grande simbolizar a esperança para tanta gente. Até porque as cadeiras estão lá, né? Alguém vai sentar na cadeira. Os bons ou os maus vão ocupá-las. Perfeitamente. Se nós não entrarmos no jogo, eu digo, as pessoas que às vezes não têm um histórico familiar na política, mas que têm preparo técnico, têm vontade de deixar um legado, se nós não participarmos, só torna mais fácil que os mesmos de sempre se elejam, se reelejam. Eu lembro do desespero que foi para minha família, para o meu pai em especial, quando eu disse que voltaria para ser candidato. Ele ficou feliz de saber que eu voltaria de fora do país, porque ele nunca imaginou. Mas ao saber que eu voltaria pensando em disputar a eleição, fez esforço para que eu continuasse lá fora, bem estabelecido, ganhando em dólar, porque a política era um meio que parecia inacessível. Sim. Eu acho que para que a minha geração não incorra nessa mesma omissão, é necessário, inclusive, que a política seja feita dessa maneira dialogada, transparente, próxima, digital, para que as pessoas entendam a importância da política na vida delas, porque tudo passa por ali, e a importância, em especial, de serem representadas diretamente. Não adianta, às vezes, só ficar na indignação, só apontar o dedo da arquibancada. Sim. A gente tem que partir da indignação para a ação, tem que entrar em campo para mudar o jogo. O que eu posso fazer, né, para mudar isso? Né? Exatamente. O que eu posso fazer pelo meu país? Não só numa veia, às vezes até de comodismo, de assistencialismo, pensar no que o meu país pode fazer por mim. Há muito que nós temos a colaborar, a contribuir e, felizmente, cada vez mais, essa conversa tem se aquecido nas mesas das nossas famílias, em especial aqui no Oeste. Na rotina da prefeitura, Henrique, como é que funciona o dia a dia com o prefeito Renato Silva? Como é o compartilhamento das decisões, né? E qual é o seu núcleo de atribuições dentro da gestão? Você já explicou que vocês adotaram o mesmo modelo que formou a gestão do Paranhos com o Renato Silva, né? Em que o vice-prefeito atuou quase como um coringa, né? Participando das várias secretarias, conhecendo todas as áreas do município, interferindo, ajudando, colaborando, assessorando o prefeito. Mas você tem um núcleo de atribuições mais específico? Com certeza. Eu contribuo em tudo que o prefeito me chama. Claro. Ele, né, me pede aconselhamento. Ele te chama para tudo? Chama para bastante coisa, felizmente. É claro que a decisão final, a caneta, é sempre do prefeito. Claro. E eu, inclusive, aprendi a respeitar esse protagonismo. Né? O prefeito eleito é o Renato, ele tem toda uma experiência, se aconselha com o secretariado, comigo, mas ele é quem bate o martelo. Nós não concordamos em tudo. E acho que nem no casamento funciona assim, imagine numa aliança política. Claro. Mas nós, certamente, temos boa intenção, os dois, e pensamos os dois, acima de tudo, no bem de Cascavel. No dia a dia, claro que, para além dessas missões que o prefeito me delegue, para as quais ele me aciona, eu acompanho muito de perto o trabalho do que envolve o nosso desenvolvimento econômico. Então, a secretaria específica, a agência de inteligência, que é uma área a Fundação Tecnologia. de formação sua, né? A questão da economia, eu sou economista de formação, eu tenho um histórico empreendedor, e para que a cidade continue crescendo de maneira sustentável, nós precisamos permitir que as pessoas venham para cá, sigam empregadas aqui e gerem mais riqueza aqui, porque a gente não pode arriscar estagnar. Então, essa tem sido minha atribuição mais direta, pensar um novo parque industrial para Cascavel, pensar nos incentivos que fazem as pessoas escolherem Cascavel para apostar a riqueza que às vezes acumularam em outros lugares. Nós somos muito abençoados na nossa posição geográfica, no nosso acesso fácil à Tríplice Fronteira, ao Mato Grosso do Sul, ao oeste de Santa Catarina, Porto de Paranaguá, São Paulo pelo norte do estado, enfim, seja via aérea, via rodoviária, via ferroviária, até ainda mais com a nova Ferroeste. Seguir pensando isso, pensar essa pujança para daqui 10, 20 anos é a missão mais direta que eu tenho tido, é uma missão da qual eu gosto muito, mas sem deixar de aprender com todas as outras áreas. E isso, claro... Que fora pensar no futuro, você tem o presente acontecendo, né? As demandas urgentes batendo na porta, né? Existem muitas demandas que são emergenciais ao se cuidar de uma cidade desse tamanho. É a lâmpada queimada, é a falta de vaga numa creche, é o buraco na rua. Então, nisso, nós contamos também com parceiros que nos ajudam a pensar a cidade no longo prazo. Porque, às vezes, a gente passa o dia ali apagando incêndio. Né? Eu tenho me acostumado com as críticas, tenho ficado feliz, inclusive, porque vejo defesas espontâneas que surgem, às vezes, nas redes sociais, de pessoas que até dizem, não gosto muito dele, mas dizer que ele está assumido, eu vou na padaria do outro lado da rua de casa e tropeço nesse cara. Ele está por tudo, é um vice-presidente. Eu não gosto, às vezes, das posições ideológicas, mas tenho visto que está trabalhando. Então, esse reconhecimento de que o vice também pode ser atuante, pode compartilhar, mesmo que coisas pontuais da gestão com o prefeito tenham me feito feliz. Henrique, todo o primeiro ano, em qualquer esfera do Poder Executivo, município, Estado, nação, governo federal, costuma ser de ajuste da máquina e organização interna, né?
O que foi mais desafiador para vocês nesse início de gestão? Nós, num governo de continuidade, Caio, tivemos vantagens, inclusive, de termos desde a transição acesso, né, aos desafios da prefeitura, as informações de cada pasta, Projetos de cada em andamento, também alguns, né? para se concretizarem. Perfeitamente. Mas oxigenamos parte do time. Já na largada, arredondando aí, metade dos secretários continuaram da gestão Paranhos Renato Silva, metade dos secretários vieram novos, da iniciativa privada, muitas vezes, mais jovens, nessa gestão Renato Silva e Mecabô. Então, acompanhar a ambientação, não só a minha própria, né, como um primeiro passo de fato na vida pública, tendo um mandato eletivo, sendo funcionário de todo mundo, mas acompanhar também a integração, a ambientação desses secretários novos, foi um desafio, porque era novidade para eles, vindos do empresariado, do Sebrae, enfim, de tantas áreas, né, das universidades. Felizmente, E toda a complexidade da burocracia, né, do poder público, né? O poder público tem ritos próprios, tem seu ritmo tempo, próprio. o ritmo, exatamente. Então, pegar esses desafios... Licitações, concorrências, perfeitamente, né? Toda uma parte legal bem amarrada. Então, a experiência do Renato ajuda, e em especial os secretários que já estavam, ajudaram os novos. Claro. E agora a coisa está super engrenada, nós temos valores recorde de projetos para a cidade, captando bem com o governo do estado, que está num bom momento, mas captando para além de outras cidades de porte similar. Então, é o ano do deslanche dessa gestão, certamente. Quais foram as reclamações nesse primeiro ano que mais tiraram o teu sono? Olha, nós começamos muito alarmados com a questão da violência das pessoas em situação de rua. Isso foi corrigido, Cascavel deu exemplo nisso, já desde o ano passado, né, E tudo isso foi internando conduzido com involuntariamente. muita calma, com muita harmonia, né, com muito respeito também, Muito né? diálogo, né, de maneira não muito midiática, mas entendendo as dores de quem estava na rua, entendendo de onde tinham vindo para que voltassem para a cidade E de é origem. perceptível, né, a segurança que nós voltamos a ter nas ruas. É verdade, diminuiu o número de pessoas em situação de rua e eu tive a honra, por exemplo, de como Quando vice-prefeito... falamos pessoas em situação de rua, aquelas pessoas, especialmente as que praticavam violência, né? É verdade. Né? E eu tive uma alegria porque às vezes olhava para esse cenário específico, foi talvez a maior dor, né, do primeiro ano do mandato, e não vi uma porta de saída. E eu conduzi uma formatura mediada pela prefeitura de técnico em eletrônica industrial, onde 2 dos formandos eram pessoas que nós havíamos resgatado da rua. Foram para a reabilitação, se curaram, entraram no funil de formação e estavam saindo dali empregados. Gratificante, Então, né? gratificante ver que ainda há essa esperança. Daí, claro, depois disso, com o volume de chuvas, com uma malha asfáltica mais antiga, veio a questão dos buracos na rua, que finalmente agora, com o apoio do governo do estado, nós estamos avançando para Um programa resolver histórico, de né? vez. Investimento histórico, né, na São cidade. valores impressionantes, né? No asfalto urbano, cerca aí de 120 milhões quase no total, fora os quase 150 milhões para asfalto na área rural. Então, as coisas vão melhorar e muito aí nesse ano ainda. Quer dizer, as reclamações nessa área, por um bom tempo, eu acho que vão dar lugar a outras, né? Com certeza vem novos desafios por aí. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e já retornamos entrevistando o vice-prefeito de Cascavel, Henrique Mecabô. Até já. Você está assistindo ao Conexão Tarobá nesta noite de sábado, em que recebo aqui nos estúdios da TV Tarobá o vice-prefeito de Cascavel, Henrique Mecabô. Henrique, você tem atuado especialmente, como já comentamos no primeiro bloco, na agenda do desenvolvimento econômico da cidade. Te pergunto, as projeções para Cascavel seguem positivas? Onde estão as maiores oportunidades e quais são os principais gargalos que precisam ser enfrentados? Porque nem tudo é cor-de-rosa, né? Mesmo uma cidade que cresce, exatamente você mesmo falou, as dores do crescimento, e temos e são muitas, né? É verdade, Caio. Nós temos desafios, mas felizmente a cidade segue pujante. Olhando para além do número de prédios que todos vêm sendo construídos cidade afora, nós temos... Que é um termômetro, né, do claro, progresso. do aquecimento da economia, do progresso, do número de pessoas pensando em vir para cá. Nós temos, por exemplo, olhando para os condomínios, para os loteamentos, né? 30 em cada categoria, 60 no total. Então, de fato, ampliando a zona urbana de Cascavel. Nós temos 13 mil empresas novas que chegaram aqui no ano passado, superando o ano anterior. Então, é impressionante o número de empreendedores que buscam a cidade. Estamos falando de quase 1.000 empresas por mês. Exatamente. Novas inscrições na prefeitura por mês. E esse interesse pela nossa cidade se dá pela posição geográfica abençoada que nós temos.
é um entroncamento Pela logístico. qualidade de vida que encontra claro, aqui também, com né? certeza. Para além da qualidade de vida, porque alguns de grandes centros, empresários, profissionais liberais, com o aeroporto que bem os conecta a São Paulo, ao Rio, enfim, têm olhado que Cascavel tem um custo de vida mais baixo, segurança muito mais alta, tempos de deslocamento muito menores. E acesso à gastronomia da cidade grande, ao lazer da cidade grande. Então, eles encontram aqui um lugar onde o dinheiro rende muito mais, onde a família tem mais conforto e uma cidade que hoje busca bons profissionais, né, que vem elevando o seu padrão, vem dando voos mais altos. Nisso, claro, nós temos tido, como vários centros do Brasil, dificuldade de encontrar mão de obra, porque existe uma dependência, às vezes, de auxílios e as pessoas preferem ficar na informalidade. Ainda assim, muita gente migra para cá, para a nossa região como um todo, para o oeste, mas em especial para Cascavel para trabalhar. E um desafio que nós temos tido, já que o mercado imobiliário aqui vem se aquecendo, vem elevando seu padrão, é arranjar habitação para toda essa gente. Exatamente. E daí vem o foco dessa gestão, que às vezes parece pouco habitual, na habitação popular. Em fechar parcerias com a Coapar, aproveitando o presidente Jorge Lange, também cascavelense, para garantir que quem vem aqui para dar seu primeiro passo, às vezes, no mercado de trabalho, começando, vamos colocar ele na base da pirâmide laboral, tenha uma moradia acessível para vir com a sua família e não ficar aqui de maneira temporária, mas se estabelecer em Cascavel para o longo prazo. Eu já vi de grandes empresários da região que a questão habitacional é talvez o principal item na permanência de alguém no emprego. É verdade. Em todas as cidades da região, né? Garantir a possibilidade da pessoa ter um lugar para morar já é garantia de permanência no emprego, evita toda essa rotatividade também. É verdade. Agora, falando em questão de desenvolvimento também, Cascavel tem uma sociedade civil muito atuante, né? Como é que se avalia a participação dessas entidades representativas, né? Especialmente do setor produtivo, na construção das decisões, né? O quanto essa escuta, especialmente por você, né, que está ligado a todas essas instituições, o quanto essa escuta é determinante para o rumo das prioridades? Essa escuta é profundamente determinante. Infelizmente, nós temos aqui essa sociedade civil organizada, ativa e parceira. Aqui eu falo da Codesc, Associação Comercial, Sindicato Rural, AMIC, Sociedade Rural, enfim, tantas entidades, Sincovel, que interagem conosco, nos auxiliando, Sinduscom também muito presente, nos auxiliando nas decisões técnicas e nos permitindo ver além do incêndio. Porque, de novo, na cidade que cresce nesse ritmo, é buraco para tapar, é lâmpada para trocar, é praça na qual dá manutenção. E prever os problemas futuros, né? E aí é que entra a sociedade civil, nos ajudando, inclusive, às vezes, a pagar projetos, pagar estudos que nos permitam garantir esse avanço de longo prazo. Esse grande valor, por exemplo, de asfalto rural, vem de produtores, principalmente, que racharam entre si os projetos para que nós buscássemos o valor no governo do Estado, garantindo essa parceria público-privada, essa interação que garante o crescimento da cidade. A gente está falando de uma Cascavel que cresce, às vezes, mais rápido do que as pessoas imaginam. São cerca de 10 mil novas pessoas por ano. A projeção original do IBGE era que nós atingiríamos 375 mil pessoas em 2030. Nós batemos essa meta em 2025, 5 anos antes. Olha. Então, a cidade cresce de maneira muito rápida e pensar a sustentabilidade desse crescimento no longo prazo depende desses parceiros da sociedade civil. Aí entra a questão habitacional, que você já falou, transporte, segurança, saneamento, é um conjunto, né, de desafios, pilares, né, necessários para você manter uma cidade em crescimento. Verdade. Considerando as suas raízes familiares no agronegócio, Henrique, na apresentação sua a gente já comentou, como é que se avalia a escalada das tensões em temas como a questão das terras indígenas, que, juntamente com as invasões do MST, causam insegurança jurídica, promovem violência no campo e afrontam o direito de propriedade? Essa é uma questão muito presente na nossa região, que é basicamente dependente do agronegócio, da agroindústria. Aliás, é o que faz a pujança do oeste do Paraná. Nós temos a região com as melhores terras do país, né, como atestado por órgãos do governo federal. E ainda assim vivemos essa insegurança, primeiro, né, originalmente com a questão do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, pior exportação da história de Cascavel, porque nasceu aqui, né, e mais recentemente com essa questão dos indígenas, né, falsos indígenas muitas vezes, migrados do Paraguai, que têm ocupado terras por aqui e que colocam em risco essa nossa pujança de uma maneira muito estrutural, porque às vezes, depois de conquistar a terra, eles passam a produzir
numa regra sanitária que não condiz com o que nós temos nas nossas cooperativas da região, que são as melhores do mundo e dentre as maiores do Brasil. Risco, né, na questão sanitária, né? Porque nós imaginamos que às vezes acontece algo lá no Mato Grosso e dificulta as exportações da nossa proteína animal aqui. Imagine propriedades espalhadas aqui na nossa região que coloquem essa produção de maneira ainda mais próxima em risco. Então, é uma situação muito alarmante e é difícil até para o poder público, quando nós olhamos, por exemplo, para a questão de demarcação de terra indígena. Né? Existe um processo de 5 etapas para que isso se materialize e muitas terras têm avançado nessas etapas da FUNAI, inclusive uma aqui no Paraná, na recente COP30. Nós olhamos, por exemplo, para a demarcação ali, chamada Tecorrá-Guaçu-Guavira, coloca até 20% do território de municípios como Terra Roxa, Altona e Guaíra em risco. Perde-se não só a área rural, mas parte da área urbana e industrial. Sim, isso é gravíssimo. Então é um desafio gravíssimo, nos coloca em risco, dá insegurança ao homem do campo, que às vezes vê a sua melhor chance sendo vender aquela propriedade a valor de mercado antes que seja invadida. Famílias que estão ali, considerando as várias gerações, há mais de um século. Né? E que originalmente compraram essas terras do governo do Estado, de boa fé. De boa fé. E que muitas vezes não sabem nem, na insegurança de marco temporal, se serão ressarcidas pelas benfeitorias, pela terra nua. Sim. É muito arriscado para a nossa região que isso siga se alastrando, mas o governo federal tem sido permissivo. Exatamente. Bom, temos que mudar isso, né? Agora, Henrique, como economista e cientista político, que diagnóstico se faz do Brasil hoje? É um diagnóstico de muitos desafios pela frente, Caio. A nível de economia, nós temos, em média, um aumento de taxa ou a criação de um novo imposto a cada 37 dias, nesse terceiro mandato do Lula. Então, cada vez mais o governo precisa extrair riqueza de quem está produzindo, de quem está trabalhando, para bancar um ritmo insustentável de assistencialismo. Nisso, quem produz não consegue contratar para expandir seu negócio e tampouco consegue investir para ampliar seu negócio, porque para bancar os rombos na dívida pública, recorde, o governo compete com o setor produtivo para emprestar a pouca poupança que o Brasil tem. Coloca a taxa de juros lá em cima, fica inviável para o mercado emprestar dinheiro para que os negócios se ampliem, para que mais gente seja contratada. Sim. E eu vejo que... O financiamento do crescimento fica comprometido. Inviável, né? Não consegue mão de obra, não consegue expandir capital. A gente olha ainda para um judiciário que cada vez mais tem invadido a arena política e que ninguém tem coragem de contrapor, porque nós temos parlamentares que se acostumaram muitas vezes a mandar migalhas do nosso dinheiro de volta em emendas, mas que não querem tomar uma posição firme, ideológica, inclusive porque às vezes tem rabo preso. E daí o ministro que está lá no Supremo lembra que na gaveta dele tem um processo do parlamentar, deputado ou senador, ou de um tio que é prefeito em algum lugar, ou de um primo que é vereador em outra cidade, e esse processo magicamente volta à pauta. E daí se coíbe o restabelecimento do balanço entre os três poderes. Nós estamos vivendo, na verdade, né, um processo de relações promíscuas, né, entre governo, o judiciário, o alto empresariado, né? Ali há um conflito de interesses que chegamos assim a um nível absurdo, né? Que escancarado. Tanto é que o próprio Supremo Tribunal Federal quer agora, a todo custo, tentar implantar um código de ética, porque até eles perceberam que passou dos limites, né? É verdade, já está muito feio, já está escancarado essas relações com o alto empresariado, né? Com uma caça especial, com a classe política, mas nós temos chance de mudar isso pela frente. Henrique, estamos chegando no final da entrevista e falando um pouco mais agora de política, né? Para a gente concluir a nossa conversa. Como coordenador do Partido Novo no oeste do Paraná e como liderança emergente do movimento de direita no Estado, qual será o seu papel nas eleições deste ano? Caio, nessa linha de enxergar quanto tem faltado coragem de parlamentares em Brasília que não tenham rabo preso, que tenham coragem de peitar o sistema, não só o governo federal, mas nesse momento em especial o judiciário, combater essa gastança desenfreada, esse aumento de taxação, esses entraves ao setor produtivo que tem feito, às vezes, nossos empresários históricos daqui migrarem para o Paraguai, aqui ao lado, o que era impensado. Estamos assistindo isso agora, né? O que era impensado há algumas décadas. Mais de 200 empresas nos últimos anos migraram para o Paraguai, né? Então, pensando no que precisa ser mudado a nível federal para que isso se estanque, para que o Brasil dê um passo rumo a ser esse país do futuro que é prometido há tanto tempo, parece um futuro que nunca chega, eu tenho sido muito provocado pelo próprio Partido Novo, pelo setor produtivo regional, a tentar de novo uma candidatura ao Parlamento Federal como, eventualmente, candidato a deputado federal. Isso, é claro,
está ainda num cenário de discussão, de construção, dado, inclusive, meu compromisso com Cascavel, meu compartilhamento de parte da gestão com o prefeito Renato Silva, mas mesmo Cascavel já teve um grande número de representantes que foi se subtraindo, se enxugando, e hoje já teve 5 deputados federais, né? É verdade, hoje temos um domiciliado aqui. Então, mudar esse cenário em nome da nossa região é também uma urgência e construir isso é uma grande missão que nós, como classe política, temos esse ano para resguardar um Oeste que não seja cada vez mais produtivo, mas cada vez menos representado. Henrique Mecabô, essa jovem liderança política de Cascavel, do Oeste, do Paraná, meu entrevistado no Conexão Tarobá desse sábado. Obrigado pela entrevista, Henrique, seja sempre bem-vindo. Sucesso na gestão administrativa da Prefeitura e boa sorte também nos seus projetos políticos futuros. Cara, quero agradecer pela oportunidade, agradecer a cada cidadão de Cascavel pela confiança, às vezes por num distrito, na festa mais simples, me receberem com a melhor cuca, com o melhor jantar em casa, para além de ideologia, para me contar... Que você jantava 3 vezes. Ainda tem jantado 3, 4. Né? Esse carinho é muito especial, me motiva e faz com que eu me sinta acolhido e possa ouvir as dores da cidade. Então, estou sempre à disposição para isso, por meio também das redes sociais e sempre à disposição aqui da Tarobá, em especial desse espaço maravilhoso que é a Conexão Tarobá. Obrigado. Aos telespectadores, o nosso boa noite, obrigado pela audiência, um ótimo domingo a todos e até o próximo sábado.